Iniciando aqui, então, a terceira parte do nosso mini treinamento, que é como orar. É o que está destacado ali, é como orar. E, senhores, eu passo o tempo tendo orando. E o que é orar? Não é fazer como certas religiões, que é ficar repetindo um texto e ajoelhado fisicamente em algum lugar. Não. É ajoelhado sim, mas não é fisicamente, é ajoelhado espiritualmente, seja aos pés de Jesus, da Trindade, do Espírito Santo, enfim, ou falando a Deus em nome de Jesus Cristo, para ajudar, ajudar as pessoas a terem uma vida espiritual. Então, na verdade, eu oro para que Deus me dê palavras certas no momento certo, para eu falar para as pessoas, né, para elas abrirem os olhos para a vida espiritual. Porque elas estão tão distraídas com as coisas do mundo, correndo para baixo para cima, que o melhor amor, que é o amor de Cristo, elas acabam negligenciando. E quem negligencia o amor de Cristo pode não ter nascido de novo, e ao não ter nascido de novo, não ter o Espírito Santo e não ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu oro para que as pessoas possam ter essa luz. E eu mesmo olho para mim, oro por mim para que eu tenha as palavras certas para orientar as pessoas a serem cristãs verdadeiras, tendo uma vida espiritual. Bom, agora eu sempre peço apoio aqui para a parte do vídeo, né? Eu tive problema hoje com o som, vamos ver se eu consigo agora Passar mais algum tempo conseguir. agregado a esse em oração, né? O que significa estar ocupado com Cristo? Não é uma excelente pergunta? E a resposta é: ocupados com Cristo é uma questão espiritual. Estar ocupado com Cristo não é uma questão temporal. Você pode e deve estar ocupado com Cristo 24 horas por dia. Sabe o que isso significa? Se algo interfere nessa comunhão. Senhores, eu, como falei há pouco, eu trago sempre um respaldo do que eu estou falando, que é, no caso, esse vídeo que eu venho estudando com vocês, o caminho da experiência espiritual. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é aqui no mini treinamento despertar para isso que ele está falando. Ele tem muito mais experiência do que a gente no conhecimento da palavra de Deus. E o que a nossa função aqui é transmitir, comentar e reforçar. E é o que ele está falando exatamente agora, que vale para qualquer um que esteja nos ouvindo. Preste atenção, por favor. É o que eu acabei de falar de orar. Ele está falando estar com Cristo 24 horas. Ele acabou de dizer, né? Vou até voltar um pouquinho aqui para vocês ouvirem bem. O que significa estar ocupado com Cristo na prática? Se eu sou esposa, mãe, profissional e tenho que cuidar de todos esses assuntos, não posso necessariamente estar ocupado, por exemplo, com o que eu gostaria, ler a minha Bíblia talvez 4, 5 horas por dia, passar mais algum tempo agregado a esse em oração, né? O que significa estar ocupado com Cristo? Não é uma excelente pergunta? E a resposta é: ocupados com Cristo é uma questão espiritual. Estar ocupado com Cristo não é uma questão temporal. Você pode e deve estar ocupado com Cristo 24 horas por dia. Sabe o que isso significa? Se algo interfere nessa comunhão com Cristo enquanto você está estudando matemática, lá no teu espírito humano, o Espírito Santo detecta aquilo e diz: cuidado com isso. Isso interfere na tua comunhão com o teu ser. Senhores, o ser humano, ele deu um exemplo de alguém que está estudando matemática e o Espírito Santo que alerta que você está se distanciando desse relacionamento espiritual, né? Ele acabou de falar. Eu vou até repetir de novo. Agora imagine as pessoas trabalhando no trânsito, correndo, na obra, né, fazendo sondagem, coleta de amostras, ensaio de laboratório. Em tudo nós estamos, todo o mundo está distraído num convívio com Cristo, né? De ter a cabeça de Cristo, de estar vivendo com o Espírito Santo. É isso que nós estamos alertando e por isso a academia
fala de vida espiritual. É 24 horas. Estar ocupado com Cristo não é uma questão temporal. Você pode e deve estar ocupado com Cristo 24 horas por dia. Sabe o que isso significa? Se algo interfere nessa comunhão com Cristo enquanto você está estudando matemática, lá no teu espírito humano, o Espírito Santo detecta aquilo e diz: cuidado com isso. Isso interfere na tua comunhão com o teu Senhor. Isso me ofende, diz o Espírito Santo. Isso me desagrada, isso não é meu. Se isso ocorre conosco, isso significa que nós sabemos o que é habitar em Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é? Então isso é morar em Cristo. Nós somos chamados para esse ambiente. Crianças não vão nos tirar de lá, trabalho não vai nos tirar de lá, serviço não vai nos tirar de lá, pelo contrário. Para o conhecer, Filipenses 3,10. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que é mediante a fé em Cristo, para conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, o poder da sua ressurreição, ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é linda essa frase? Paulo queria que cada um que o tocasse, o achasse em Cristo. Não apenas cada um, mas cada coisa também. Cada circunstância, cada tribulação, cada, quem sabe, louvor que ele pudesse receber, o achasse em Cristo. Porque quando essas coisas nos tocam e não nos acham em Cristo, nós estamos arruinados. Então, esse era o segredo da vida de Paulo. Viver, para mim, viver é Cristo. Ocupado com Cristo. Então, capítulo 2, vamos avançar um pouquinho mais. O segundo verso-chave nessa carta de ministério, essa carta de experiência espiritual, tão preciosa. Capítulo 2, verso 5, que já citamos, tende em vós a mesma mente. Mas olha, antes de introduzir ou de enunciar esse verso 5, há 4 versos já nesse capítulo 2, que seguem uma sequência imediata aí também com o capítulo 1, né? Sem interrupção. Mas vamos tomar esses 4 versos aí, anteriores a essa expressão, tende em vós a mesma mente. E eu gostaria de fazer um comentário aqui, irmãos. Vamos lê-los primeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. A palavra para penseis aqui é a mesma para sentimento no verso 5, na língua original. Por isso deveria ser colocada ali a palavra pensamento ao invés de sentimento. Então a preocupação de Paulo aqui é com esse pensamento espiritual, ou a mente de Cristo. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo... Então, que o nosso pensamento tem que ser o pensamento de Cristo. Nós estamos pensando conforme pensa Cristo. A gente só consegue se a gente se purificar, se a gente se santificar, se a gente causar em nós um processo de metamorfose, de mudança. É o que nós falamos no sábado de manhã às 10 horas. Transformação da mente, transformação de caráter. Mente, caráter, conduta de quem? De Cristo. Então minha mente tem que ser igual à mente de Cristo. Estar em Cristo é ter a mente igual a de Cristo. É isso que está se falando aí. E é isso que nós estamos fazendo aqui na academia. Nós estamos todo dia falando exatamente a mesma coisa, com cenários diferentes, com textos diferentes, com vídeos diferentes, com temas diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. É ter a mente transformada na imagem e semelhança da mente de Cristo. A conduta ser transformada na conduta que Cristo teria. E também o caráter ser transformado no caráter de Cristo. Esse é o objetivo de Deus para com qualquer criatura. A criatura de criatura tem que passar a ser filho de Deus, um novo nascimento, nascer em Cristo e passar então a conhecer Cristo
a edificar Cristo em si através desse processo das circunstâncias que a gente passa aqui no mundo, de tal forma que dia após dia a gente se assemelha à mente, à conduta e ao caráter de Cristo. É isso que Deus quer para nós viermos a ter a vida eterna, que já começa agora com o novo nascimento, e transformarmos de glória em glória a imagem e semelhança de Cristo, para ainda vir a ter a vida lá nos céus, eterna com Deus e com Jesus Cristo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Senhor, isso não é religião, não sou religioso, isso é vida espiritual, academia treina a vida espiritual, vem trabalhar conosco. Nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando da mesma coisa que Jesus Cristo veio falar 2000 anos atrás. Vem conosco, estou esperando você. Tchau, tchau. Não esqueça. Primeiro link na descrição do vídeo, primeiro link na descrição do vídeo é o grupo do WhatsApp. Se inscreva no grupo do WhatsApp e solicite uma reunião conosco. Tchau, tchau. Obrigado. Um bom dia.